esse senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo é muito forte e está muito arraigado na nossa vida. Eu devo dizer para vocês que essa é uma dificuldade que eu também vivi. Por quê? Porque a minha espiritualidade durante muitos e muitos e muitos anos, não é? Foi uma espiritualidade onde eu, que tinha decidido que ela deveria ser uma espiritualidade cristocêntrica, não é? Com Cristo no centro, eu achava que colocar Cristo no centro significava dar um papel, não é? Muitíssimo discreto a Nossa Senhora, porque afinal das contas ela tinha sido discreta nessa vida mesmo, e Jesus foi Ele mesmo quem, durante a sua vida aqui na terra, de alguma forma deixou esse lugar humilde para Nossa Senhora, bem escondida. Toda hora que ela procurava Ele para alguma coisa, etc., o que a gente vê no Evangelho é que Jesus sempre dá uma cortada, né? Ou seja, de alguma forma Jesus a coloca num lugar humilde. Então, para mim, havia essas dificuldades. Primeiro, o senhorio de Jesus. Como é que eu vou andar agora, né? Me consagrar e dizer que eu sou escravo de Maria? O senhorio não é de Cristo. Segunda coisa, se o senhorio é dele, eu não estou fazendo nada demais se eu tratar Nossa Senhora como o próprio Jesus colocou aqui na vida. Como responder a essas dificuldades? Bom, em primeiro lugar, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que o próprio Jesus fez. O papel de Nossa Senhora durante a sua vida aqui na terra foi um papel discreto e humilde. Mas exatamente por causa dessa discrição e desta humildade, ela foi exaltada. Quantas vezes nós já rezamos os mistérios gloriosos? Centenas, milhares de vezes na nossa vida. E quais são os dois últimos mistérios gloriosos? Quarto mistério glorioso? Assunção. A Assunção de Nossa Senhora. Sua subida aos céus. Se isso não é exaltação, eu não sei que nome dá a isso. Quinto mistério? Coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Se isso não é exaltação, eu não sei como chamar isso. Então, se nós temos dificuldade de dizer que Nossa Senhora é Rainha e que ela foi exaltada por Deus, então aqui nós já temos uma dificuldade de aceitar algo que não é opcional, mas faz parte do dogma da fé católica. A Assunção de Nossa Senhora é dogma. Se você não aceita que Nossa Senhora subiu aos céus e foi privilegiada de uma forma extraordinária após o término da sua vida aqui na terra, então tem alguma coisa errada com a sua fé católica. Estamos de acordo? Então Nossa Senhora subiu aos céus. E aí, então nós vemos, explica São Luís, explicação de São Luís, não é minha, que depois da subida de Nossa Senhora aos céus, o papel dela tornou-se cada vez mais eminente, cada vez mais glorioso, de tal forma que é exatamente porque ela se humilhou que ela foi exaltada, seguindo a mesma dinâmica daquilo que nós vemos na carta aos Filipenses que aconteceu com Jesus. Jesus se humilhou sobremaneira e assumiu a morte, né? Uma morte na forma de servo, e uma morte obediente à morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Nossa Senhora, configurada ao seu Filho Jesus, ela também foi humilde e por isso Deus a exaltou. Nós não estamos aqui levantando uma hipótese, não. A fé da igreja nos diz, e nós cremos com certeza firmíssima, ela foi exaltada. Não somente isso, Nossa Senhora tem um papel importante
na história da salvação, principalmente depois que subiu aos céus. Isto não sou eu quem digo, é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, naquela parte que fala da Igreja, creio na Igreja Católica, depois ele vai e fala de Nossa Senhora e explica que Nossa Senhora é mãe de Jesus e mãe da Igreja. E sendo mãe da Igreja, ela é nossa mãe na ordem da graça. Vamos entender isso. Isso aqui é muito importante. Essa é a parte principal que eu queria explicar para vocês nessa noite. Ela é mãe na ordem da graça. Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica e é uma expressão tirada da Lumen Gentium, que é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Igreja. Então ninguém vem me dizer que isso é uma espiritualidade ultrapassada, que isso é uma espiritualidade que já era, que não é para os nossos tempos, que isso daí já foi. Não. Paulo VI fez questão durante o Vaticano II de proclamar Nossa Senhora mãe da Igreja. E olha que tinha bispos que eram contrários. Mas padre, como que tinha bispo que era contrário a isso? Porque vários bispos pensavam assim: Nossa Senhora é membro da igreja, sim ou não? Sim. Se ela é membro da igreja, ela não pode ser mãe. A minha orelha não pode ser mãe do corpo inteiro. O meu dedo não pode ser mãe do corpo inteiro. Se ela é membro da igreja, ela não pode ser mãe da igreja. Não é? Mas o Papa Paulo VI acabou com a discussão e disse assim: ela é mãe da igreja. Por quê? Porque Nossa Senhora tem sempre, saibam disso, ela tem sempre duas, é como uma moeda, ela tem dois lados. Se você pensar Maria a partir da igreja, ela será sempre um membro da igreja com um papel pequeno. Se você pensar Nossa Senhora a partir de Cristo, ela será sempre a mãe com um papel grandioso. E as duas versões são verdadeiras. Problema: hoje em dia a gente só ouve uma, que é Nossa Senhora sendo reduzida. Entendeu? Então você vê o que nas pregações hoje em dia? Maria era uma mulher exemplar. Ela era discípula do seu filho Jesus. E Maria então seguia Jesus. Então ela era um modelo de cristã. Então nós temos que ser cristãos iguais a Nossa Senhora, porque ela era cristã exemplar. Ponto. Um membro da igreja que nós temos que imitar. E aí Nossa Senhora fica reduzida ao papel de intercessora, como os santos. Então, assim, é como se ela fosse assim, um Santo Antônio, só que um Santo Antônio maiúsculo, entendeu? Santo Antônio não é um santo milagreiro? Só que Nossa Senhora é mais ainda do que ele. Santo Antônio não era santo? Só que Nossa Senhora é mais santa do que ele. Nós não temos que admirar Santo Antônio? Temos que admirar Maria mais ainda. Então é só uma questão de grau, entendeu? Assim como você tem Santa Rita, Santo Onofre, Santo Antônio, né? São José, São Pedro, Santa Quitéria, sei lá quem. Nossa Senhora é igual a todos os santos, só diferencia o tamanho, porque ela é grande. Os outros são anõezinhos. Errado. Não é só o tamanho. Se eu olhar Maria como membro da igreja, ela é isso. Ela é como Santo Antônio, só que muito mais que Santo Antônio. Como qualquer um de nós, só que muito mais do que qualquer um de nós. Mas se eu olhar com relação ao Cristo, o outro lado da moeda, Maria, ela realiza algo na obra da salvação do mundo inteiro, coisa que Santo Antônio não realizou, coisa que São Pedro e São Paulo não realizou.
nenhum deles realizou um ato através do qual o mundo foi salvo. Maria fez. Estamos de acordo? Sim. Estão vendo a diferença? Nenhum santo, por grande que seja, realizou um ato através do qual o mundo foi salvo. Maria realizou. Ela disse sim, e por ela a salvação entrou no mundo. Ao fazer isso, a partir deste sim, diz o catecismo, a partir deste sim, Maria tornou-se nossa mãe na ordem da graça. Isso foi crescendo até que na cruz Jesus chegou e disse para ela: eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Depois ela subiu aos céus, foi exaltada e está hoje gloriosa no céu. Então hoje, qualquer graça que você receba, mesmo sem lembrar dela, você recebe através de algo que ela faz. Vejam, não é só intercessão. Você está entendendo? É ação.